Olá pessoal, eu vejo muitas pessoas perguntando: Durval, a OAB existe ou não existe? Gente, eu vou explicar aqui que a OAB ela não existe e vou explicar e vou demonstrar aqui o porquê. E para isso eu vou falar sobre duas instituições, o STF e o Senado Federal. Nesse quadro aqui eu explico para vocês OAB, Senado Federal e STF. Eu chamo a tríade da inutilidade. Gente, no mundo todo, o Senado Federal e o STF são extremamente importantes, vírgula. No Brasil, não. E todos nós sabemos o porquê, e eu vou falar aqui, explicando sobre esse caso da OAB, eu vou falar sobre essas outras duas instituições, tá? Então, vamos lá. O decreto-lei número 19.408, de 1930, cria a OAB. Foi assinado por Getúlio Vargas. Decreto-lei, porque naquela época era uma ditadura, tá? Então, o decreto número 11, de 1991, assinado por Fernando Collor de Mello, ele extinguiu a OAB. E o decreto número 761, de 1993, de Itamar Franco, ele trouxe de volta a OAB. Então, a OAB existe ou não existe? Vamos chegar lá. Existe um fenômeno da repristinação, é um fenômeno jurídico. Existe em alguns países do mundo, tá? No Brasil, o fenômeno da repristinação, ele só vale se ele for expresso. Não vale tacitamente. O fenômeno da repristinação, ele está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei de 1942, tá? Então, no fenômeno da repristinação, como eu falei para vocês, ele tem que ser expresso. Quando vocês forem ler o decreto de Itamar Franco, ele diz que o decreto número 11 de 1991, assinado por Fernando Collor de Mello, ele estava extinto e só fala sobre isso. Ele não fala expressamente que ele está trazendo de volta o decreto-lei número 19.408 que criou a OAB. Ele não está trazendo de volta. Então, como eu falei para vocês, o fenômeno jurídico chamado repristinação no Brasil ele existe em diversos países do mundo. No Brasil, ele não é aceito de forma tácita. Então tem que ser expressamente. E o decreto de Itamar Franco não colocou isso expressamente. Então a OAB não existe. Mas calma que tem coisa pior, né? Então tem a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3026 do ano de 2006. Ela estava tratando sobre a constitucionalidade do regime jurídico da aposentadoria dos funcionários da OAB. Os funcionários queriam ser estatutários, mas a OAB estava querendo que eles fossem seletistas, e eu vou explicar o porquê dessa parada, tá? E no meio do julgamento, o STF declarou que a OAB é uma instituição ímpar, de natureza exclusiva sui generis, tá? Sem personalidade jurídica. Ou seja, nem se você quiser processar a OAB, você consegue, não tem como, tá? Só que, quando o STF declarou a OAB uma instituição ímpar de natureza exclusiva sui generis, isso não existe no direito brasileiro. Eles criaram um monstro que não existe. Mas por que eles fizeram isso e os funcionários passaram a ser seletistas ao invés de estatutários? Porque dessa forma a OAB fugiu do artigo 37 da Constituição Federal, que lá trata que os estatutários têm que cumprir a transparência. Eles não são transparentes. A OAB quer fiscalizar todo mundo, mas não quer ser fiscalizado, né? Tem que fazer licitação, a OAB não. Como ela escapou disso,
é uma instituição ímpar, é a mais importante do Brasil, é mais importante do que médico, professor, militar, uma coisa, né? Então eles fugiram de tudo, então eles querem fiscalizar todo mundo, mas nem o TCU pode fiscalizar. O TCU pode fiscalizar qualquer entidade de classe, vírgula, exceto a OAB. A OAB, ela movimenta mais de R$1 bilhão por ano, só com as contribuições obrigatórias. Gente, qualquer contribuição obrigatória, ela tem característica de recursos públicos. Por isso, ela deveria ser fiscalizado pelo TCU. Mas como ela é ímpar, sui generis, não, ela não pode ser fiscalizada. Então, o presidente da OAB tem superpoderes. E por isso ele interfere tanto na política e tanto na STF. Ele pode dar não sei quantos milhões para uma pessoa dar uma palestra sobre a goiaba bichada. Ele pode pagar 500 mil por mês para a secretária dele. Ele pode fazer o que ele quiser e não pode ser fiscalizado pelo TCU, apesar dos recursos que eles recebem ter característica de recurso público perante o direito brasileiro, tá? Aí vamos aqui a outras coisas. Quando o STF fez esse julgamento e transformou ele numa natureza ímpar, sui generis e coisa e tal, coisa que não existe, tá? É a mesma coisa, tá, que aconteceu porque aqui estava sendo tratado sobre o regime jurídico dos funcionários e de repente o STF disse não, é sui generis. Não era isso que estava sendo tratado, não era o objeto da ação que estava sendo tratado. E o STF é craque nessas imoralidades. Por exemplo, os advogados, tá, do Zé Dirceu, foram tratar com Dias Toffoli um determinado assunto e o Dias Toffoli, no meio do nada, decidiu soltar o Zé Dirceu, já que ele era empregado do Zé Dirceu, advogado Zé Dirceu. Disse, não, vou soltar. Não, mas nós não pedimos isso. Não, mas eu vou soltar. Ou seja, do nada, não era o objeto da ação naquele momento, mas ele resolveu soltar. Ou seja, o STF é craque nisso. Mas vamos aqui ao pior. Vocês sabem que são 11 ministros do STF e 9 deles nunca julgaram. Nunca foram juízes na vida. E é a função mais importante do Brasil. Por que é a função mais importante do Brasil? O presidente só passa 4 anos. O ministro do STF, ele fica até 75 anos. E vocês viram, eles cometem aberrações e ninguém julga eles. Mas quem foi que colocou eles lá, tá? Foi o Senado Federal. O Senado Federal, olhem só a qualidade dos senadores e a qualidade dos ministros do STF. O Senado Federal, para colocar um ministro do STF lá, são 81 senadores, tem que, no mínimo, 54, ou seja, 2/3, aprovar aquela pessoa que nunca julgou ninguém. Nunca. Advogado de porta de cadeia. Tá? E aprovou os 11. Não são pessoas sábias, não são o ó do Borogodó, não são as pessoas mais capazes do Brasil. Não, o STF nos traz vergonha todos os dias. O Senado Federal, então, nem se fala, porque foram eles que colocaram eles lá. E vocês veem na TV o tempo todo dizendo, repórteres falando, que se eu queria ter um foro privilegiado, porque o STF nunca puniu ninguém, nunca julgou ninguém, nunca acontece nada. Então eu acho que o brasileiro perdeu a noção do que está acontecendo no país. Isso é muito estranho. O brasileiro perdeu a noção do raciocínio lógico das coisas. Nós estamos na situação precária. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam no Facebook em Durval Ferreira, tem um perfil auxiliar também Durval Ferreira e tem no YouTube também Durval Ferreira. Me sigam lá, curtam os vídeos, compartilhem bastante e muito obrigado a todos pela atenção. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.